Olá, iniciando aqui mais um podcast do trabalho de Engenharia de Sistemas de Informação do professor Eliomar Araújo de Lima e agora com o tema Teoria do Objeto de Limite. Eu sou Wesley Rodrigues e fiz o trabalho com o apoio do meu amigo Arley Matheus. Vamos lá então. Objeto de limite. Um objeto de limite é qualquer objeto que faz parte dos múltiplos mundos sociais e facilita a comunicação entre eles. Tem uma identidade diferente em cada mundo em que habita. Então, qual que é o desafio dessa teoria que a gente vai ver mais na frente? É que o objeto de limite ele precisa representar algo tanto para uma entidade quanto para outra. Ou seja, por eles serem usados por membros de vários grupos, eles precisam refletir as preocupações de cada grupo desse. Ok? Esse é um dos grandes desafios da teoria do objeto de limite. Continuando, objetos de limite são entidades que aumentam a capacidade de uma ideia. Veja bem, então, com essa questão de trabalhar em grupo, quando você trabalha em grupo, você tem ideias para serem implantadas de uma forma mais coesa, com mais precisão, E a teoria do objeto de limite, ela vai implantar o quê? Uma facilidade nessa integração, vai achar um bem comum para os grupos trabalharem em harmonia e seguirem o seu propósito, chegar a um propósito que foi traçado no início. A teoria do objeto de limite pode nos ajudar a entender como os vários atores envolvidos podem cooperar em um projeto, apesar de terem interesses diferentes e muitas vezes conflitantes. Enfim, como eu citei anteriormente, o grande desafio da teoria do objeto de limite é fazer com que um objeto, algo em comum, seja importante, relevante para determinados grupos, Porque vamos ver que mais na frente que algo que tem uma importância para um grupo talvez não tenha a mesma importância para outro grupo, mas dentro de uma organização, de uma entidade, essas coisas têm que estarem conectadas para que haja um sucesso no final do projeto. Objetos de limite estão inseridos em redes complicadas de relações sociais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que um objeto de limite por si só não tem a mesma finalidade, significado ou relevância para todas as entidades do planeta, ou seja, não existe um objeto de limite que pode ser útil universalmente. Então, por isso que ele é complicado nas relações sociais, porque para cada grupo, para cada entidade, pode ser que aquele mesmo objeto tenha um significado diferente, uma relevância grande ou pequena. E repito de novo, o desafio é fazer com que um ou mais objetos de limite tenham o mesmo significado e relevância para para dois ou mais grupos ali, em um determinado contexto ambiente. Então, pessoal, por esse motivo é impossível discutir um objeto de limite sem considerar o contexto ambiente mais amplo no qual ele está incorporado, Os objetos de limite devem ser considerados com o mesmo olhar para o contexto que os contém, ou seja, a gente não pode analisar determinado objeto de limite se o contexto dele não está sendo especificado antes da análise, ok? Mundos sociais interconectados. Galera, essa imagem aqui ela representa um pouco do que seria um mundo social interconectado. No entanto, dentro desse limite de objeto, no qual determinada informação pode ser relevante para um grupo, mas não relevante para outro, é preciso ter ideia de como trabalhar com esses objetos de limite, como foi citado anteriormente, trabalhando a importância desse objeto de limite tanto para um grupo ou para outro, para que eles cheguem num bem comum, num mesmo objetivo, Objetos de limite remetem para outras duas características da informação, que são a informação completa e a informação flexível. Vimos que esse objeto de limite precisa ser relevante para determinada entidade mostrar interesse, mas objetos de limite também têm de apresentar flexibilidade para que diferentes grupos inseridos em um mesmo contexto possam interagir entre si e chegar ao mesmo propósito, ou seja, apresentar algo completo e também flexível para diferentes entidades é difícil, mas não é uma tarefa impossível. Para ficar mais claro, vamos para um exemplo de aplicação.
Olha só que história bacana. Em uma determinada empresa de engenharia, havia um desenho de montagem atualizado que permitia que designers, equipes de vendas e manufatura se envolvessem em torno de novos produtos, enquanto que um desenho de projeto bidimensional ou desenho de montagem desatualizado não tinha efeito positivo. Essa história, pessoal, ilustra muito bem o que o limite, o objeto de limite faz. Perceba que o objeto que era interessante fez que duas áreas diferentes, que eram as equipes de venda, manufatura e os designers, se envolvessem em torno de novos produtos. Ou seja, se envolveram em torno de uma ideia que a empresa em si, a organização em si visava, mas que as duas equipes em si trabalhavam com coisas diferentes. Mas agora, mesmo trabalhando com coisas diferentes, elas tinham um bem comum, que era produzir novos produtos ali. Enquanto o projeto que era antigo, que não chamava atenção, não tinha esse efeito positivo desse objeto de limite novo e atualizado. Ou seja, esse objeto permitiu que os diferentes grupos compartilhassem o significado, mas também aprendessem sobre as perspectivas um do outro, ok? Perceba então, galera, que o trabalho em equipe é fundamental também para que a teoria do objeto de limite se concretize. A sociedade moderna depende do trabalho interdisciplinar. Vivemos no codependente, ou seja, as partes dependem de outra parte para poder avançar. A indústria e o setor público frequentemente incluem membros de uma variedade de conhecimentos, práticas e habilidades. Embora o fechamento profissional possa isolar uma comunidade de prática, os membros ainda precisam se envolver com clientes e fornecedores, bem como com outras comunidades de prática. Um exemplo muito claro na área dos sistemas de informação é o desenvolvimento de software. Hoje é impossível você trabalhar com software sozinho. Você precisa de vários conhecimentos em várias áreas, com pessoas diferentes, com grupos diferentes dentro da empresa, para fazer com que o desenvolvimento de software seja eficaz e eficiente. Ok? Conclusão. Um objeto livremente estruturado, usado em comum por vários grupos, assume características muito mais concretas quando examinado sobre a perspectiva específica de um grupo. A união faz a força, galera. E eu queria também encerrar fazendo mais algumas observações, que o objeto de limite ele oferece a promessa de comunicação através das barreiras, das diferenças entre os mais diversos grupos, para facilitar o crescimento do conhecimento ou o sucesso de uma política ou outra inovação. Um objeto de limite efetivo pode até mesmo conseguir trazer harmonia a um dissenso ou paz a uma situação conflituosa. Então o objeto de limite ele é muito amplo. Às vezes ele não está ali só no nicho, em determinada organização, em determinada entidade. Ele é bem amplo num contexto tanto dos sistemas de informação quanto nos sistemas em geral, ok? Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. Agradecemos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.